Salve, devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso projeto de utilização do Node.js para que a gente trabalhe com JavaScript no lado do back-end. Lembrando que o nosso foco é desenvolver uma API no padrão REST. Hoje nós vamos fazer alguns pequenos ajustes no nosso código. A gente vai otimizar e organizar o nosso código, porque ele foi feito, beleza, a gente conseguiu subir um servidor utilizando o Express, a gente conseguiu criar uma rota padrão, a gente instalou também o NodeMon para poder automatizar o processo de atualização do nosso servidor. Porém, a gente tem no arquivo app.js aqui basicamente algumas responsabilidades. A gente tem várias responsabilidades no mesmo lugar, o que não é muito recomendável. Então a gente tem aqui, por exemplo, a questão do servidor, a gente tem aqui rota, servidor, então seria interessante a gente fazer a separação disso. Como que a gente vai separar? Na raiz do nosso projeto, eu vou criar um novo arquivo com o botão direito, e esse arquivo vai se chamar server.js. O que esse nosso arquivo server.js vai fazer? Ele vai fazer basicamente o seguinte: a gente precisa basicamente saber qual é a porta que a gente vai usar, e a gente precisa escutar o nosso servidor. Esses são os dois elementos mais essenciais que a gente precisa levar para lá. Então eu vou pegar aqui, no caso especificamente, essa constante port, vou recortar ela e vou colocar aqui dentro de server. Vou apagar aqui os espaços, vou pegar aqui o nosso escutador, o nosso servidor, vou recortar ele e vou colar no nosso código. Então, o que a gente precisa trazer essencialmente para cá, em princípio, é isto. Porém, deixa eu salvar aqui no Ctrl S, porém tem um detalhe, prestem minha atenção. Aqui eu tenho no nosso app a constante express, que a gente usa o require para importar o express. Aqui a gente tem a constante app, que a gente instancia, né, cria uma instância, executa, no caso a função do express, que vai fazer referência ali à aplicação, né, o módulo express na nossa aplicação, beleza. E a gente cria uma rota, tá? A gente cria uma rota, só que a gente separou as duas coisas. Observem que o nosso servidor, ele está aqui agora, o nosso servidor, ele está em server.js. Se a gente abrir o nosso terminal, deixa eu dar um clear aqui, ó. Se a gente abrir o nosso terminal, se eu utilizar aqui o Node para executar o arquivo server.js, tecla Enter, prestem bem atenção que ele vai dar algumas mensagens de erro. Ele vai dizer aqui, ó, esse app.listen está fazendo referência, né, essa chamada aqui está fazendo referência ao app, e esse app não está definido. Tá? O app não está definido por quê? Porque o app é definido no arquivo app.js, que é essa constante aqui. A gente precisa expor essa constante para o arquivo server. Quando a gente separa arquivos no JavaScript, a gente tem duas formas de fazer isso. Observem aqui na primeira linha do nosso código do app, que ele colocou 3 pontinhos aqui. Isso aqui é uma indicação de que existe uma forma de você otimizar esse código. Então eu vou posicionar a seta aqui. Observem o que ele escreveu. O arquivo é um módulo CommonJS. Ele pode ser convertido em um módulo ES. Tá? Então pode converter. Então como é que a gente faz para converter? A gente clica na linha e clica na lâmpadazinha aqui, ó, que ele vai mostrar as ações. Aí eu vou clicar aqui em converter em módulo ES. Observem o que ele fez. Ele substituiu aquele const express igual require express por import express e faz referência, né? Eu vou importar o express de onde? Do express, que é um módulo que eu tenho aqui no meu Node Modules, tá? Vou dar só um enter para deixar um espaço aqui para ficar um pouquinho mais visível e legível. Beleza. Eu estou fazendo uma importação. Até aqui tudo certinho, beleza? Mas como é que eu faço para expor esse app para fora? Para expor, aqui dentro eu criei o app, e para eu expor, na última linha aqui do meu código, deixando uma linha abaixo, eu posso fazer o seguinte: eu posso utilizar a palavra export, que é para eu exportar, e default, no caso, a minha exportação padrão, ou seja, a exportação padrão desse meu arquivo vai ser o app, que é essa nossa constante do Express. Observem aqui, eu estou importando como padrão nesse arquivo a nossa constante app. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Então a gente já ajustou aqui para o padrão mais moderno de importação e exportação. Importamos o Express e aqui a gente está exportando
a constante app, que na verdade é uma instância do Express. Beleza. Como é que eu faço para usar esse app fora? Eu tenho que importar, igual a gente fez aqui. Eu vou lá no server, acima, na primeira linha, eu vou fazer um import de quem? De app from, ou seja, o app que está onde? Entre aspas simples ou entre aspas dupla, ponto, barra. O meu arquivo app está dentro da pasta src, barra, app. E aí é interessante, é obrigatório que você coloque a extensão, .js, tá? Então eu estou importando o app, né, que é a minha constante lá, que faz referência ao Express, de onde? Deste caminho. Beleza, fiz isso, vou lá no meu terminal, vou executar de novo o comando node server.js para subir o nosso servidor. Vou teclar Enter, aí ele deu de novo um erro. Caramba, o que está acontecendo? Vamos por parte. Ele vem dizendo aqui, ó, aviso, para carregar um módulo, um ES Module, você tem que setar o type module in the package JSON ou usar a extensão MJS. Então eu tenho que definir o type module dentro do meu arquivo package.json. Então aqui em package.json, para que eu trabalhe com import e export, aqui dentro eu posso criar em qualquer ponto a definição de que o meu projeto trabalha com type module. Aqui embaixo desse main, aqui eu vou teclar Enter e vou definir assim, entre aspas, type, dois pontos, entre aspas, module ou module, módulo. Fiz aqui a definição, coloquei uma vírgulazinha aqui no final. Então, type module. Ctrl S para salvar. Isso aqui é obrigatório para você poder utilizar o recurso de import e export nos seus projetos. Tá? Então fizemos já os ajustes, vou fechar aqui o package.json, vou ampliar aqui o nosso terminal, lembrando que agora com essas instruções tem que funcionar. Então ele cannot use import statement outside a module. Você não pode usar um import, né, um estado de import fora de um módulo. Beleza, vou lá executar node server.js, teclar Enter, conseguimos subir o servidor. Servidor rodando no endereço, vou lá no nosso navegador, vou dar uma atualizada, curso de Node.js. Tá tudo funcionando. Vou aqui, ó, só para confirmar, Ctrl C para derrubar o servidor. Vou atualizar. Ele vai buscar. Não foi possível carregar, né? Porque o servidor está derrubado. Vou subir o servidor de novo. Vou atualizar. Está funcionando. Inclusive as rotas estão funcionando. Então percebam o que foi que nós fizemos na prática. Nós criamos um arquivo na raiz chamado server.js que vai subir o nosso servidor. Basicamente o que ele vai fazer? Ele vai subir o nosso servidor. Ele vai ficar escutando na porta 3000 o nosso servidor. Tá? E a gente colocou em app somente a rota. No caso a gente criou uma rota, mas a gente vai criar mais rotas ainda no nosso projeto. Essa não é a única rota que a gente vai trabalhar. Por que eu não estou subindo o nosso servidor utilizando o npm run dev? Por uma questão simples. Eu vou derrubar aqui o nosso servidor no Ctrl C e vou executar o comando npm run dev. Vou teclar Enter. Observem que ele subiu o nosso servidor. Né? Ele subiu o nosso servidor. Daí, quando a gente vai lá no browser, dá uma atualizada, não está funcionando. Mas por quê? Por uma questão simples. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste no nosso package.json. O nosso package.json, o nodemon, está procurando lá em src o app. Só que na verdade o nosso servidor não está mais em app, o nosso servidor está em server. Então a gente tem que vir aqui e substituir. Nodemon server.js. Então essa é a atualização que a gente precisa fazer aqui, ó. Nodemon server.js, porque o nosso servidor está aqui. A partir dele é que a gente sobe o nosso servidor. Fiz isso. Dou uma atualizada, vai demorar um pouquinho, né? Ele tem que carregar. Se ele não carregou, vou fazer Ctrl C, sim, vou subir de novo o nosso servidor. Nodemon server.js, beleza, servidor rodando no endereço, vou dar uma atualizada, pronto, agora está funcionando sem maiores problemas. Então faltava só a gente fazer esse pequeno ajuste aqui no nosso script do dev. Tá? Então agora já está tudo
rodando, tudo funcionando perfeitamente. Agora, o que a gente vai fazer de extra nessa aula? A gente já viu aqui como fazer a separação, né, do nosso servidor e das nossas rotas. E eu vou fechar aqui essa parte do server, a gente não vai mais mexer aqui, se bem que tem um detalhezinho que a gente pode mexer. Essa constante port está com letras minúsculas. O ideal, quando você cria uma constante de fato, é você defini-la toda em letras maiúsculas. Então eu vou colocar aqui port e vou mudar aqui também para port e aqui mesmo esquema. Port, só que tudo em letras maiúsculas, tá? Se a gente for lá no nosso programa atualizar, está tudo funcionando perfeitamente. Dando continuidade no nosso projeto, o que a gente precisa fazer? O server, a gente não vai mais mexer aqui. Tá? Aqui está tudo beleza, tudo certo, tudo legal. Vou fechar. O nosso foco vai ser mexer somente aqui no nosso arquivo app.js. Vou só dar uma reduzida aqui nessa parte do nosso terminal. Então, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. A gente criou uma rota padrão para o endereço barra. E a gente está trabalhando com o método get, que é para você consultar uma informação, você pegar uma informação, utilizando o verbo get das requisições HTTP. A gente pode criar várias requisições get, só que cada requisição get diferente, você tem que mudar aqui o endereço. Esse endereço a gente chama de endpoint. Tá? Essa parte aqui do final a gente chama de endpoint, que é a parte final do endereço. Então eu vou criar mais requisições get para vocês terem um exemplo. Para que vocês entendam assim, tá, a gente está fazendo uma API REST, mas essa API REST vai ser de quê? A gente pode fazer de qualquer conteúdo, tá? Para efeito de exemplo, levando em consideração aí que a Copa passou recentemente, apesar das tristezas que nós passamos, a gente pode fazer uma API trazendo informações acerca das seleções, ou dos jogos, dos grupos, informações sobre a Copa, no geral. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova requisição, para definir uma nova rota, então app.get, entre parênteses, eu defino aqui entre aspas simples ou entre aspas dupla, barra, e eu defino um endpoint. Vamos supor que eu queira saber a lista de seleções, então eu posso definir aqui que o meu endpoint vai ser barra seleções, vírgula, defino aqui uma arrow function, coloco os bigodinhos, sempre coloque os bigodinhos porque sempre você vai executar duas ou mais ações. Aqui dentro sempre você tem que passar o request e o response. Mas sempre rec e res, não, você pode colocar em inglês. Request, response. Você pode colocar em português. Requisição, resposta. É tudo uma questão de preferência pessoal. Por padronização, muitas pessoas utilizam de forma abreviada e outras trabalham de forma completa, só que o termo em inglês. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer? No nosso response, a gente pode ter uma resposta. Então, quando eu acessar o endereço barra seleções, eu quero receber uma resposta. Então, res. Qual resposta a gente vai enviar para a pessoa? No caso, a gente vai utilizar aqui o método send. O método send, ele vai enviar uma resposta para a pessoa que vai acessar aquele nosso endpoint. Esse send, ele pode enviar um texto simples, ou mesmo pode enviar textos um pouco mais elaborados. Então eu quero que vocês prestem atenção. Então, o barra seleções, ele pode enviar um texto simples. Vamos supor, lista, tá? Deixa eu só que eu apaguei aqui as coisas. Então, texto de seleções. Está faltando aqui só um parênteses, que eu apaguei a mais. Então, res send lista de seleções. Feito isso, se a gente for lá no nosso browser, atualizei. Se eu vier aqui e digitar no nosso endpoint seleções e teclar Enter, aparece para a gente lista de seleções. Se eu acessar o barra, ele volta para o curso de Node. Se eu acessar sem o barra, continua no curso de Node. Ou seja, cada endpoint que a gente vai criar, que a gente quer dar uma resposta para o usuário, a gente pode passar através do verbo get, do método get, que usa o verbo get das requisições HTTP. Observe aqui no send, pessoal, vou posicionar a seta aqui, que eu quero que vocês vejam que o VS Code ele é uma mão na roda. Por que as pessoas preferem utilizar ele? Porque ele traz muitas instruções, né? Ele ajuda muito a gente no nosso trabalho. Então ele mostra aqui, por exemplo, que no res send ou response send, você pode enviar
ali em Examples, ele está mostrando que você pode enviar uma nova instância de um objeto, você pode enviar um arquivo JSON, um objeto JSON, você pode enviar tags HTML e você pode enviar textos simples. E, inclusive, você pode enviar status code, né, que é uma coisa que a gente vai também ter que trabalhar. Tá, então, vamos ver como que a gente faz. Poxa, se é uma lista de seleções, a gente tem que ter uma lista. Tá? A gente ainda não tem a base de dados, mas nós vamos criar. Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro, abaixo dessa nossa constante app, eu vou colocar aqui Ctrl ponto e vírgula, vou digitar aqui a palavra mock. Mock é o termo, né, a gíria que a gente usa aí para a gente mocar dados. A gente fazer uma estrutura básica de dados para a gente poder fazer testes nas nossas APIs. Então eu vou criar aqui uma constante chamada seleções, que ela vai ser um array de objetos. Ela vai representar uma lista de seleções. Entre os bigodinhos, eu vou ter aqui a propriedade ID, e aí eu vou separar as propriedades. Eu vou colocar tudo inline, tá, pessoal? Aí eu vou ter aqui o nome da seleção, vou começar aqui com a seleção que é o Brasil, vírgula, e vou criar aqui, por exemplo, o grupo. O Brasil era do grupo G, de gato, vírgula. Então, aqui eu tenho a seleção brasileira. Vou clicar nessa linha, Shift, Alt, seta para baixo, vou copiar ela pelo menos 4 vezes, pelo menos para a gente colocar a lista das seleções do grupo G. Então, só vou mudar aqui o ID por ordem de classificação, não por ordem alfabética, tá, pessoal? Por ordem de classificação, o Brasil ficou em primeiro, a Suíça ficou em segundo, a Sérvia ficou em terceiro e Camarões ficou em quarto. Todos eles são do grupo G, todos eram do grupo G. Então nós temos aqui um array de objetos com alguns dados. E a gente pode escrever este array de seleções aqui no nosso retorno do nosso send. Então aqui dentro, ao invés de eu passar a lista de seleções, o que eu posso passar? Eu posso passar o nosso array de seleções. Observem aqui, olha, o array de seleções, que é um array de objetos. Então, quando a gente acessar esse endpoint, a gente vai ter um resultado que é bem interessante. Vamos atualizar aqui, só para a gente ver. Ó, barra seleções, vou teclar Enter. Apareceu, está muito grandão, vou fazer aqui Ctrl 0 para aparecer com 100%. Está aparecendo aqui, olha, o arquivo JSON para a gente. Vejam que a gente não... Pessoal, observem. A gente fez aqui res, send, seleções. E a gente tem aqui, ó, uma lista de seleções. Obviamente é de um mock, né? A gente ainda não pegou de uma base de dados. Mas quando a gente fizer a base de dados, conectar, a gente vai consultar, trazer essas informações. E elas sempre vão vir no formato de uma lista. Beleza. Você pode fazer assim para qualquer um. Seleções, grupos, jogos, tá? Jogos por dia. Beleza, você pode fazer sem problema. Você pode mocar vários dados e pode fazer vários endpoints para poder testar. Então você aprendeu aqui o que é essencial. Só que o outro ponto que é muito interessante, pessoal, por exemplo, eu sei que essas seleções, essa listagem de seleções que está aparecendo para a gente, ela vai aparecer. Eu garanto que ela vai aparecer. Então seria interessante a gente passar aqui um status dessa nossa requisição, ponto. Aqui dentro passar um número de status. Existem vários números de status que fazem referência a uma requisição, se ela teve sucesso ou não. Então quando a gente faz uma requisição e ela tem sucesso, geralmente a gente coloca, por exemplo, o status 200. Então o status 200 faz referência de que aquela requisição ela foi bem sucedida. Se a gente for lá no nosso navegador e a gente pesquisar por status HTTP, tem aqui, por exemplo, HTTP status, vai aparecer uma lista para a gente com várias opções de status. Olha aqui, códigos de status HTTP. Observem aqui, as requisições que têm o status 200, 200, 201, 202 e até 226, elas representam sucesso. Tá? Então, 200, ok, quer dizer que teve sucesso. Então, quando a gente está usando aqui que a nossa response vai dar um status de 200, que é de ok, bem sucedido, e está enviando para a gente o nosso array de objetos seleções, a gente está exibindo um status de sucesso. Se eu atualizar, aqui em tela não aparece nada, mas se a gente depurar, debugar ou utilizar ferramentas extras, a gente vai conseguir ver o status. Então, observe o que está aparecendo aqui. Você deve estar pensando, professor, mas o seu está muito organizado, está todo bonitinho aqui. Por que está aparecendo assim? Se você acessar o seu botão de opções do Google Chrome,
Se você vier aqui em mais ferramentas, em extensões, você pode instalar, você pode procurar uma extensão chamada JSON Viewer. Essa extensão eu já mostrei em aulas anteriores como fazer a instalação dela. Essa extensão JSON Viewer, ela é que faz a exibição bonitinha dos arquivos JSON aqui no nosso browser. Se você quiser instalar essa extensão, basta você pesquisar lá no Google JSON Viewer, Chrome, ou baixar a extensão JSON Viewer. Aqui, ó, JSON Viewer Chrome Web Store. Quando aparecer a ocorrência dela, bem aqui do lado direito vai ter um botão instalar. Aí você vai clicar no botão instalar, ele vai fazer a instalação para vocês. Então não tem muito mistério não, tá pessoal? É bem simples. Depois de instalada, toda vez que você abrir um arquivo JSON no seu browser, a URL tiver como conteúdo, né, o corpo ali, um arquivo JSON, vai aparecer para você bem formatado, bem bonitinho. Eu vi que está errado aqui o nome Camarões, né? Vamos mudar lá no nosso programa. Camarões, grupo G. Vou atualizar aqui. Camarões, está bem certinho. Então nós vimos como criar rotas de requisição GET para exibir texto simples, exibir conteúdo que está no formato JSON e para exibir o status code. Fizemos também a separação das responsabilidades aqui, né? Criamos o arquivo server para subir o servidor e no nosso arquivo app a gente vai ter ali principalmente as responsabilidades relacionadas à criação das rotas da nossa API, as rotas da API. E a gente viu aqui como mocar dados, né? Que é fazer um mock, né? Que é um modelo de dados para que a gente possa fazer a manipulação. Nas próximas aulas a gente vai aprender um pouco mais sobre outros tipos de requisição. Aqui a gente só viu como pegar a informação, mas existem outras formas da gente fazer requisições utilizando os outros verbos HTTP. Então, como é que eu faço para inserir dados? Como é que eu faço para atualizar dados? Como é que eu faço para apagar dados? Então, a gente vai trabalhar isso passo a passo, mas isso é fruto e objeto das próximas aulas. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!